Salve galera, como é que vocês estão? Canguru na área, depois de um tempinho, para mais um vídeo aqui da playlist de como tirar a habilitação em New South Wales. Eu tenho uma missão e ela será cumprida, estou aqui para ajudar vocês. Esse é o 10º vídeo, então vamos continuar aí. Eu sei que não tem sido na frequência que eu gostaria, mas eu estou bastante busy com as aulas, felizmente. Então, prioridade são os meus alunos. Então, se você tiver precisando de aula, também manda aquela DM. Eu vou pedir para vocês também seguirem o canal, se inscreverem, deixarem o like e também dar uma moral lá no Instagram, lá no CanguruberDS. Criei uma página para Driving School, tá? E vamos pro assunto do vídeo de hoje, né? Também dá uma moral lá no Buy Me a Coffee, né, pô? Buy Me a Coffee aqui, $5, paga um cafezinho pro pai nesse frio aqui, vão ajudar, né? Porque eu tô fazendo um trampo que não tem outro instrutor que faz. Aliás, começando pelo fato de muitas pessoas que estão dando aula nem instrutores são, né? Não tem habilitação de instrutor aqui. Então eu tô indo muito além, né? Já são 10 vídeos, mais de 2 horas aí de conteúdo de forma gratuita para ajudar vocês. Então seria bacana ver essa retribuição. Beleza? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre reprovação. Meu Deus do céu. O que fazer caso de reprovação, né? Por que que você pode reprovar? Isso daí eu já falei em outros vídeos, mas vamos entender o feedback do examinador, o que melhorar para a segunda prova, né? Quanto tempo demora para você poder refazer a prova, o que acontece. Então vamos gravar a tela aqui de casa, do meu computador. Então aqui, ó, a tela da playlist, são 10 vídeos aqui. Esse é o 10º, né? Aqui o Buy Me a Coffee e também o Drive, né? Eu coloquei as minhas avaliações aqui no Google, então vocês podem ver, né? Aqui eu explico dos critérios da prova, já falei isso para vocês. Aqui é a minha primeira prova de 2017, a minha prova de 2024, que eu passei, e o feedback da prova também. Isso daqui é o verso da folha, né? Que isso vai te ajudar a entender. Mas vamos lá. Eu estou pegando aqui no meu computador. Você recebeu a folha aqui do feedback, né? Aliás, acabou a prova lá. Acabou a prova, gente. Você estacionar o carro, o cara não vai te dar o resultado no carro, né? Eu já falei isso. Você desliga o carro e ele volta lá para o service para fazer o cálculo de quantos pontos você fez para te dar a resposta lá dentro. Até porque, né? Para evitar tomar uma facada dentro do carro caso reprove. Aí beleza, o cara te chamou, né? Aí falou assim: olha, infelizmente você reprovou. Então vamos entender essa porra aqui, tá? Primeiro, eu fiz a prova, minha primeira prova aqui, né? 2017, mais de 2017. Fiz às 8h45. Não dirigia praticamente nada aqui, mas resolvi fazer em exclusone. Olha só que inteligente, né? Então aí já começou a merda, né? E aí, o que a gente precisa entender aqui, né? Os critérios da prova aqui, que eu já expliquei. Eu tinha que fazer 90%, né? E eu acabei fazendo, vamos pegar aqui, eu fiz 97 pontos de 105. Eu fiz 92%. Mas eu reprovei porque eu cometi 5 erros graves. Então a sua pontuação pouco importa, porque se você cometer um erro grave, você reprova. Então quem dirá 5, né? Então vamos entender aqui quais foram os erros. Esses círculos todos são os erros, né? Então aqui eu errei o posicionamento 2 vezes, aliás, 4 vezes, né? Na zona 1, na zona 20, na zona 23 e 25. Eu não sei onde foi a zona, né? Eles dividem a prova em 25, mas foi aqui no começo da prova e mais para o final, né? A velocidade eu acertei todas, né? A decisão eu acertei 23, né? E errei 2 aqui na zona 27 e na zona 25. E o controle eu errei aqui na zona 1 e na zona 15. Agora, o que significa essas coisas, né? F1 são os itens graves que eu cometi, né? Eu não parei numa placa de pare na saída do estacionamento, dei aquela reduzida. Então eu já reprovei na saída do estacionamento. Aqui teve um erro de controle também, que eu fui sair com o freio de mão puxado, o carro estava pitando, eu estava desesperado, não sabia o que fazer, não sabia o que era, porque não era um carro alugado, que eu tinha pego no dia, né? Outra coisa de gênio, né? Você não ter prática no carro que você está dirigindo, que você vai fazer a prova. Aqui também, na zona 15, eu fiz a manobra. A manobra pode ser ou a baliza, ou reverse parking, ou o 3-point turn, né, que é o retorno de 3 pontos. Então ele coloca um M entre parênteses. E aí também na baliza eu errei um controle, né? Eu acho que eu parei paralelo com o carro. E aí eu fiz os checks, mas eu não mudei a marcha. Aí quando eu fui dar ré, o carro foi para frente. Isso acontece com bastante frequência. E também tem um F8 aqui na baliza, né? Que eu não mantive o controle apropriado do veículo. Acho que eu tava girando muito o volante, assim. Tá ligado? A galera que faz assim pra
todo errado, assim, desesperado, numa manobra que é ridiculamente fácil. Na manobra 20, o K significa o Curbside Stop, que é a manobra obrigatória de parar no meio fio. E junto com o K veio um errinho de posicionamento, então acho que eu parei muito. Talvez eu tenha parado com a desalinhada ou muito afastado do meio fio, ou talvez tenha até encostado a roda. E aqui eu fiz uma manobra perigosa, causei uma situação perigosa, né, na zona 23. Acho que foi uma situação de ter freado bruscamente no amarelo, sendo que estava em alta velocidade, então era para continuar. E aqui na zona 25, um erro de decisão, com o H, né, o head check, dei aquela vacilada, e um F15, porque eu obstruí uma intersecção, né, o farol estava verde, eu resolvi ir, sendo que eu não tinha espaço para atravessar tudo, e aí o farol fechou e eu estava ali no meio, tá? Então esses foram os erros. Só que assim, se você não pede pro cara esclarecer, assim, tem uns caras que são bem cuzão, eu já, no Steve Gardens, assim, olha, lá é o reduto, assim, o lugar que eu mais odeio de longe, e olha que eu atendo lá, tá? Já tive aluno que reprovou lá, e eu falei assim, meu, o que é esse... Expliquei, pedi para a examinadora, né? Falei assim, o que é esse círculo? Ela falou assim, tem lá na folhinha, tem lá no livrinho. Eu falei assim, não, eu sei que tem no livrinho, mas você tem que esclarecer o erro. Porque assim, um erro de posicionamento, ele pode ser várias coisas, né? Um erro de decisão pode ser várias coisas. Um erro de velocidade pode ser várias coisas. Às vezes você está muito devagar, às vezes você não manteve o espaço adequado. Então, o examinador ele é obrigado a te explicar. Falou assim, não, o que é esse círculo aqui? Até quando você aprova, porque quando você aprova, o cara ele não fala muita coisa. Parabéns, você aprovou e tal. Mas às vezes a galera vem, pô, passei, legal, mas o que é esse negócio aqui? Meu, pergunta lá pro cara, entendeu? Eu não tenho como saber o que é um círculo de posicionamento se o cara não te falar, porque o posicionamento pode ser várias coisas. Aqui atrás tem um esclarecimento do feedback, né? Aqui que pode ser o S aqui, ó. Não manteve o espaço adequado do carro da frente, né? Você estava um pouquinho devagar quando o trânsito estava fluindo, esse tipo de coisa. Então aqui tem um resumo, né, dos Hs e o que pode ser um erro de controle, né? Então se tiver um círculo no controle e tem um B, que nem na minha prova, foi um erro de freio, uma freada muito brusca, uma acelerada muito brusca, a marcha errada, esse tipo de coisa. Então, o C, erro de volante, né? Puxar o volante por dentro, espalmar. E nas notas tem essas especificações aqui, né? Então, K, curbside stop, M é manobra, H, erro de head check, né? F, os itens graves, e T, quando termina a prova, né? Por algum motivo. Então, tudo aqui vocês precisam entender isso. Agora eu vou mostrar a prova que eu passei. Deixa eu ver aqui. Aqui a aprovação em Botany, né? Tava bem apagadinho, por isso que eu escrevi por cima, né? Minha aprovação em Botany, eu errei 3 coisinhas, né? Um de velocidade, um de posicionamento, um de decisão. Não perguntei pro cara o que era cada um deles, porque tinha aprovado, né? Tava feliz. E para ser instrutor, 95% do total sem cometer erros graves, tá? Eu fiz aqui 104 de 107, então 97%. A manobra aqui foi na zona 8, na zona 9 teve o curbside stop e na zona 6 o erro de decisão famigerado head check, né? Que quando tem um H aqui é o head check. Mesmo eu, na minha cabeça, né? Eu acho que eu fiz todos, né? Então, pô, eu olhei, mas o cara ainda assim marcou um head check. Se você erra 3, você reprova. Beleza? E agora eu quero mostrar exemplos de testes que, enfim, é uma tristeza aqui, né? Olha esse teste aqui, um aluno meu ele fez a prova, ele foi lá para casa do caralho fazer a prova dele. Ele fez 109 de 110. Pô, ele quase gabaritou a prova. Ele fez 99%, mas ele reprovou, porque ele cometeu um erro grave aqui, né, de posicionamento na zona 16. Ele fez um F1. Isso custou a aprovação dele. Então, gente, a maioria da galera que eu vejo reprovando alcança essa pontuação mínima. Sabe, manda bem, tira mais dos 90%. Chega no final da prova, o examinador fala assim, pô, você mandou muito bem, você dirigiu muito bem, mas você reprovou, porque você cometeu um erro grave. E aí é de cair o cu da bunda, entendeu? Porque vocês têm que entender isso daqui, gente. O que vocês não podem cometer? Isso daqui é fundamental para passar na prova. Vocês chegam aqui, nesse drive aqui que eu criei, vem aqui, ó, ou no português ou em inglês, né, tanto faz. Vem na página 31 a 35. Olha, ó, cara, leiam isso. Por que vocês podem reprovar a 31 aqui deles, né? Não do, cara,
F1 a F19, tudo explicado aqui. Se cometer um desses, a prova já era. Tá entendendo? Agora outro exemplo triste de outro aluno aqui. Ele fez a prova lá em Bondi. Essa letra do Henry, né, é uma desgraça. Mas enfim, ó. O total fez a prova em Bondi em horário de pico, né? Aqui, essa letra desgraçada, 8h25, acho. Enfim. E ele fez 102, 115, né? 15 hazards em Bondi. E os 3 erros dele foram headchecks. Então, o cara, porra, ele mandou super bem, 112, 115, 97 também, mas errou 3 headchecks. Um headcheck foi na saída, né? O Henry falou que ele não olhou para sair, ou acho que ele olhou, mas não saiu direto, mudou a marcha e depois saiu, né? Então, headcheck você tem que olhar e sair depois do headcheck, senão você tem que fazer o headcheck de novo, se você não sai direto. E 2 erros de headcheck nas manobras, gente. Porra, não errem headcheck na manobra, porque isso pode comprometer a prova. Porque se tiver mais um erro de headcheck fora das manobras, que nem aqui, né, você vai reprovar. 3 errinhos aqui, ó. 3 headchecks, F19, que é de longe o erro mais comum. Os dois, né? F19 aqui e o F1 que eu já tinha mostrado aqui. O que mais se prova, galera. Tá? Seta também é bastante comum, enfim. Eu vou pegar um vídeo falando sobre esses erros. Agora eu vou mostrar um exemplo de um aluno que aprovou, mas assim, ele teve 11 erros, mas aprovou, porque não foram erros graves, né? Aqui, velocidade também perfeita, 6 erros de posicionamento, 3 erros de decisão e 2 erros de controle. Ele fez 97 de 108. A galera me pergunta, quantos erros que eu posso ter? Cara, isso varia muito do total da prova, mas em torno de uns 10, 11, né? Porque ele teve 11 aqui, mas se a prova dele tivesse sido 107 no total, ele não teria passado, tá? Agora, ele tirou 97 de 108. Ele tirou 89,8. Eu não sei se a mulher gostou dele ou se arredondou para cima, mas mesmo assim ele passou. Mesmo com mais erros do que as outras pessoas, entendeu? Então, entendam o que vocês podem errar, né? E aqui também não sei o que foi o erro, né? Eu sei que foi erro de posicionamento, mas aí pode ser várias coisas. Às vezes estava muito próximo dos carros das laterais, não se posicionou adequadamente numa intersecção, de acordo com a direção que ele ia, né? Aqui eu sei, né, que ele fez a manobra na zona 7, errou a marcha, provavelmente é o negócio que eu falei da baliza, né, de não mudar e ir para frente, errou um head check, né? Então, e o posicionamento da baliza também não estava adequado, mas não reprovou, porque as manobras são fáceis, é muito difícil você reprovar na manobra, né? Então, aqui errou uma seta, né? E também um erro de posicionamento. 17 aqui, um erro de decisão e posicionamento também. Enfim, errou várias coisas aqui, né? Respondeu os hazards todos de forma adequada, mas passou com mais erros. Entendeu? Então vocês precisam entender o que você pode errar, o que você não pode errar, porque aqui não teve erro grave, né? Não deu uma seta, não deu um check, mas passou. Então, gente, vamos entender o que é permitido errar. É óbvio, evitar errar. Mas caso reprove, pergunta para o examinador o que é isso, o que é aquilo, o que eu posso melhorar para a próxima. Geralmente, quando vocês reprovam, eles dão esse guia da prova prática, né? E dão uma grifada no que você errou e tal. Mas leiam antes, né? Vamos evitar, porque a ideia não é reprovar. Beleza? Mas, se reprovar, marca a próxima. Vocês podem remarcar a prova no dia, tá? Só que tem que ter um prazo, né, de uma semana mínima da reprovação. Porque tem que ter esse gapzinho. Eu acho muito difícil vocês conseguirem agendar para depois de uma semana, mas caso aconteça, maravilha, né? E se vocês não tiverem a Learner ainda, vão ter que emitir a Learner, caso reprove, tá? Aí paga a Learner e não significa que você vai continuar na Learner pro resto da vida, significa que você vai ser Learner até você passar na prova, tá? Segunda, terceira tentativa, se passou, pega full, caso tenha 3 anos de CNH. Mas nessas outras tentativas você tem que fazer a provinha com a placa L no carro, né? Tanto na frente quanto atrás. Agora, caso você estoure os seus pontos, porque você tomou ponto na CNH e virou learner, se você passou dos 4 pontos, vocês vão receber uma notificação de suspensão da habilitação, que vai ser, acho que, de 1 mês depois da reprovação. Agora, caso você consiga reagendar sua prova para antes da suspensão,
Passando, né, você tem uma segunda tentativa para conseguir passar. Se você passar, você reverte essa suspensão. Caso tenha menos, né, menos de 13 pontos, porque a full license o limite é 13. Beleza? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Vamos dar uma moral aqui no Buy Me a Coffee. Aqui a playlist para vocês. Espero que vocês passem. Se precisar de aula, me dá um salve. E segue lá, @canguruBDS. Se inscreva no canal e até a próxima. Tamo junto, falou.